A última canção, essa canção tá falada, né? Tá famosa. Ela tem uma frase que diz: perdendo tudo por amor e por alegria. Quando a gente canta, a coisa não parece tão séria, por conta da melodia, por conta da empolgação. Mas eu quero começar essa pregação, não foi planejado, mas eu quero começar essa pregação fazendo uma pergunta para que você reflita em seu coração. Você está disposto realmente a perder tudo por Cristo com amor e com alegria? Pensa nos seus planos, pensa nos seus bens, pensa no seu conforto, pensa na sua cama aconchegante, no sofá, pensa em tudo que você possui. Você está disposto a perder tudo por Cristo, por amor e com alegria, como nós cantamos? Quando a gente fala assim, dá até medo de cantar, né? A coisa fica muito mais séria. E a gente deveria fazer esse tipo de reflexão com maior constância. Pensar bem no que nós temos proferido com os nossos lábios. Porque se isso não for uma realidade, nós cantamos de maneira hipócrita. E ai de nós, Jesus repreende os fariseus por serem hipócritas. E nós não podemos também seguir o caminho dos fariseus e nem ser contaminados pelo fermento dos fariseus. Então eu faço de novo a pergunta para você depois de falar essas coisas. Você realmente está disposto a perder tudo em nome de Jesus Cristo, com amor e com alegria? E assim nós damos início à mensagem dessa noite. A gente vai continuar aquela série de pregações em Timóteo e a gente vai concluir hoje a carta de Paulo a Timóteo, esse discípulo tão amado, filho na fé do apóstolo Paulo. Mas antes de falar das últimas palavras de Paulo, eu quero falar do começo do ministério de Paulo. Por isso que eu pedi para vocês abrirem a Bíblia em Atos 9. E eu quero que vocês acompanhem comigo o início e o fim da trajetória do ministério do nosso amado apóstolo Paulo. Homem que gastou a vida, essa frase que nós cantamos, gastando tudo, é dele. Ele que se gastou pelas igrejas. E ele escreveu isso. E o ministério dele começa lá em Atos 9. Abriram aí? A partir do verso 1 vai dizer assim: enquanto isso, Saulo, que também era Paulo, tá? Muita gente acha que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não é isso. Deus não mudou o nome de Paulo. Paulo não teve o nome mudado. Era um outro jeito de chamar Paulo. Igual quando vocês me chamam de Rodrigo, me chamam de Teófilo, é outro jeito de me chamar. Me chamam de pastor, é outro jeito de me chamar. Então, algumas pessoas, por conta da língua, chamavam Saulo de Paulo. Tá? Então, Deus não mudou o nome de Paulo, tá? Era um outro jeito, então que vocês fiquem já sabendo disso. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, o caminho é o caminho cristão, aqueles que seguiam a Jesus, os ensinamentos de Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então Saulo queria prender quem seguia Jesus, os cristãos. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não ouviam a ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Verso 10.
Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou ele em uma visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Pai, é mais uma vez que nós chegamos à tua presença e queremos estar humildemente atentos à tua voz. Nos dá, Senhor Deus, um coração disponível, ensinável, um espírito manso, desejoso de te honrar, de te glorificar, mesmo sabendo que nós podemos perder tudo. Ó Deus, que essa verdade penetre em nossos corações nessa noite, para que nós sejamos muito mais do que religiosos frequentadores de templos, mas pessoas que realmente abriram mão da própria vida, conhecendo a vida em Cristo. Ó Deus, fala conosco, tem misericórdia de mim e dos meus irmãos, tem misericórdia da sua igreja, abençoa aqueles que nos visitam, também gera vida neles, nós clamamos, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, o começo do ministério de Paulo, Jesus já deixa muito claro, mostrarei a ele o que é sofrer pelo meu nome. Mas Jesus não está sendo um Deus sádico, porque Jesus não coloca uma imposição de sofrimento sobre nós e sobre Paulo, que ele já não tenha enfrentado, pelo que ele já não tenha passado. Isaías 53 vai deixar muito claro que Jesus é um homem de dores, experimentado no sofrimento. Todo chamado de Cristo implica em algum sofrer. Alguns mais intensos e outros menos. Mas toda vocação, quando Cristo nos chama a seguir a Ele, isso implica que nós fomos chamados a algum sofrimento. Não é só sofrimento, é graça, alegria. O chamado ao sofrimento não significa a ausência da graça, não significa a ausência da bondade, não significa a ausência do cuidado, não significa a ausência da proteção, da companhia do nosso Deus. Mas ainda assim, todo vocacionado, todo chamado, todo salvo, é também chamado a algum sofrimento. Alguns em determinada intensidade. Alguns sofrem mais por conta do ministério, outros sofrem menos, outros desistem. Isaías 53 diz isso sobre Jesus: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em alta estima. Jesus sofreu. O ministério de Jesus foi um ministério para sofrer por nós. E quando a gente fala de sofrimento, olhando para a carta de Paulo a Timóteo, muitos sentirão coceira nos ouvidos e juntarão líderes para si, para dizerem coisas agradáveis aos ouvidos. Quando a gente fala de sofrimento, dá coceira no ouvido. Não quero falar de sofrimento, coisa para baixo, desanimadora. Quem quer falar dessas coisas? Pois é, mas se você foi vocacionado, saiba disso. E o quanto mais você resistir e tiver dificuldade de entender isso, pior vai ser a sua caminhada. Talvez você não consiga dizer como Paulo,
terminei a corrida, guardei a fé, combati o bom combate. Por quê? Implica algum sofrimento. Nós seguimos a Jesus Cristo, aquele que sofreu por nós. O homem experimentado em dores, em sofrimento, familiarizado com o sofrimento e com a tristeza. Ah, mas vai falar dessas coisas, isso é tão ruim, né? Eu queria falar de uma coisa felizinha. Então dá coceira nos ouvidos, né? E o que nós vamos fazer? Encarar essa palavra que nos diz essas coisas ou procurar assuntos que nos agradem mais? Encarar uma palavra verdadeira, bíblica, que diz que há um sofrer, ou procurar alguém que fale só das coisas boas da Bíblia? E é esse cuidado que Paulo tem com Timóteo e com a igreja que Timóteo lidera. De mestrinhos, lembram dos mestrinhos que eu comentei semana passada? Mestres que seduzem as pessoas pelo ego, confortam o ego dessas pessoas, enchem elas emocionalmente, deixam elas entusiasmadas, mas o entusiasmo acaba. E quando se falar de pecado, poxa, vai falar dessas coisas, vai falar de sofrimento. Então saiba disso, isso é uma verdade bíblica. Toda vocação, todo aquele que é chamado, também é chamado a algum sofrimento. Mas, como eu disse, isso não significa ausência da graça do Senhor, nem da companhia dele. Paulo foi chamado, e isso foi declarado por Jesus: mostrarei a ele o que é sofrer pelo meu nome. Lembrando da parte 3 que eu falei dos mestrinhos, nós lemos, agora volta, abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, deixa lá. Nós falamos na parte 3, a última pregação, nós lemos do capítulo 4, no verso 1 ao 8, e aí no verso 3 e no verso 4, Paulo diz isso a Timóteo, né? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, historinhas, para boi dormir. E nós falamos um pouco disso, desses mestres. E não se engane, esses mestres só são alçados à posição que estão porque as pessoas sentindo coceira nos ouvidos, não suportando a sã doutrina, querem seguir esses que falam essas coisas legaisinhas, coisas agradáveis, coisas que nos botam para cima. Aí vem aqui na igreja no jardim e o pastor vem falar de sofrimento. Nós falamos do que está na Bíblia, toda. A página 1 fala, Jesus te salvou. A página 2 diz, ele exige santidade. Não é? Ele te chamou, te salvou para boas obras. E boas obras, praticá-las, para começar, negando a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, já é uma luta. Mas nós não fomos chamados para parar aí na santidade. Nós fomos chamados para evangelizar. Colocar em prática o ministério, colocar mãos à obra pelo reino de Deus, para que ele seja conhecido, trabalhar para o Senhor. Fala, poxa, eu estou lutando contra a santidade. Pois é, isso aí é o mínimo, agora a gente tem que passar dessa fase, agora a gente tem que trabalhar. Mantenha a santidade, negue-se a si mesmo, lute contra a carnalidade com as disciplinas espirituais, com oração, jejum, leitura da palavra, estudo da palavra, comunhão com os irmãos, com o discipulado. Lute para se manter santo, porque o Senhor é santo. Mas não parou aí, a luta continua. Página 1, Jesus te salvou. Página 2, exige santidade. Página 3, vai e anuncia. A coisa vai escalando. Nós fomos vocacionados. E lembra, toda vocação, todo chamado de Cristo implica em algum sofrer. E aí nós entramos na quarta parte hoje. Porque, apesar de Paulo saber que ele sofreria pelo nome de Jesus, ele chega ao final
da literatura dele, de tudo aquilo que ele escreveu, dizendo: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Então, embora implique em sofrimento, implica também no que Paulo nos ensina com testemunho e declara nessa carta a Timóteo: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Então, seja qual for a luta, seja qual for a obra, em nome de Jesus, lembra da pergunta? Você está disposto a perder tudo por Cristo com amor e com alegria? Saiba que vale a pena, porque em tudo Deus estará ao seu lado e te dará forças. É assim que Ele age, é assim que Ele trabalha, e é assim que Ele se faz presente na vida daqueles que o amam e se dedicam, que abrem mão de tudo, que perdem tudo por amor e com alegria. Capítulo 4, 9 ao 22. E nós vamos lendo alguns trechos, parando e conversando. E no capítulo 4, a partir do verso 9, vai ficar claro mais uma vez a urgência que Paulo tem para que Timóteo vá vê-lo imediatamente. E também a tristeza que Paulo tem experimentado com alguns irmãos, com alguns cooperadores, com pessoas com quem ele confiou, para trabalhar, para estar junto dele, para cooperar com ele no ministério, para cooperar com o ministério do evangelismo, com o ministério de criações de igreja, de abertura de igrejas, de implantação de igreja. E aí Paulo vai falar dessa urgência e dessa tristeza. E o verso 9 vai dizer assim para Timóteo: procure vir logo ao meu encontro. Timóteo, vem logo. Vem logo, preciso que você venha rápido. Lembrando que Paulo está preso, e aqui já não é mais uma prisão domiciliar, como Wilson pregou tempos atrás. Aqui é uma prisão mesmo. Lugar ruim, úmido, gelado, desconfortável, não é um lugar bom. Aqui já não é a prisão domiciliar em Roma, mas é uma cela mesmo de prisão. E ele diz: Timóteo, venha logo. Venha logo, pois, aí verso 10, Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônia. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Venha logo, porque Demas me abandonou. Provavelmente Paulo tinha grandes expectativas com Demas, as mesmas expectativas que ele tinha com Timóteo. Timóteo era uma espécie de sucessor em quem Paulo confiaria o ministério, as igrejas que ele passou evangelizando, ali formando lideranças, ensinando, doutrinando, e Timóteo era um desses que Paulo considerava um sucessor, talvez o principal. Mas é muito provável que Demas também fosse um que ele considerasse parecido com Timóteo. E é por isso que ele chama Timóteo e fala: Demas saiu fora. Estava contando com ele, agora só tenho você e está chegando o fim da minha vida, eu não tenho mais como formar outra pessoa para fazer isso. Então olha só, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônia. Timóteo, vem logo. Preciso te trazer algumas orientações, porque Demas não está mais aqui para seguir o que eu ia orientar. Então vem para cá, corre para cá, deixa a igreja em Efésios, vem para cá, que nós precisamos conversar. Preciso de você aqui. Então é urgente, vem. E quanto a Demas, me lembra muito, e eu gosto de fazer um paralelo com a parábola do semeador, que está lá em Marcos capítulo 4, do 1 ao 20. Lembram da parábola do semeador? O semeador saiu a semear, aí no primeiro ponto, que é a estrada, a semente caiu na beira do caminho. Vieram os corvos e logo pegaram aquela semente. O segundo solo era o solo rochoso, que tinha pouca areia, pouca terra, muita pedra, então era difícil. A semente ali, embora germinasse rápido, ela não criava raízes profundas, e vinha o sol e matava ela. A terceira é aquela que caía nos espinhos, ela germinava, mas era sufocada pelos espinhos. E a quarta é aquela que caía em terra boa e multiplicava 60, 100 para 1. E Demas me parece muito o caso do solo rochoso, alguém que não tinha raízes.
terra rasa, muita pedra, caiu, recebeu a mensagem com alegria e entusiasmo. Ficou animado com a palavra. Uau, que palavra maravilhosa! Que coisa boa, isso que vocês estão nos dizendo. Fica feliz, eu quero isso, vamos. Mas aí, quando vem as perseguições, quando vem as tribulações da vida, que é o sol queimando a planta, porque não tinha raízes profundas, não resiste e cai, e morre. E muito provavelmente seja o caso de Demas. Não tinha raízes. Paulo contava com ele para grandes coisas. Talvez para seguir o ministério dele, compartilhar com Timóteo, ou até algo maior do que ele esperava para Timóteo. Mas Demas, amando esse mundo, abandonou Paulo. Nosso irmão está no fim da vida, próximo da condenação, da execução de morte, escrevendo suas últimas palavras, e um dos irmãos com quem ele contava muito o abandona. E isso aconteceu lá, acontece hoje em dia também. Algumas pessoas abandonam. Nós contamos com algumas pessoas e quando a gente acha que vai, não vai, né? Mas amando este mundo, eu vou citar de novo Marcos Telles, o álbum Amado Timóteo, está aí nos programas de música, softwares de música, vocês podem procurar. E talvez algumas coisas coincidam aqui com o que eu vou falar, porque eu ouvi tanto essa ministração do nosso irmão. E ele faz um comparativo sobre aquele mundo. Demas amou aquele mundo do primeiro século. Não tinha o conforto que a gente tem. Não tinha um ar-condicionado. Não tinha um tempo com um banco bonitinho assim. Mesmo de madeira, que eu brinquei semana passada. Não tinha o conforto da nossa casa, uma TV, um Netflix, uma internet, água na torneira. Estou falando nem de água quente. Água para beber na torneira. Não tinha isso. Comparado àqueles tempos, nós vivemos como os reis daqueles tempos. Tudo isso é um luxo comparado àqueles tempos. Então Demas amou aquele mundo. E para nós, no presente tempo, com todo esse conforto, será que nós estamos dispostos a perder tudo o que temos? Se Demas abandonou o ministério, abandonou Paulo na cela, num dos momentos mais difíceis da vida do apóstolo, amando esse mundo, provavelmente porque ele seria perseguido por ter contato com Paulo, um provável condenado, já preso, persona não grata, quem se associasse a ele também poderia ser mal visto. Então, não suportou a perseguição, assim como a semente que caiu no solo rochoso. Veio a tribulação, veio a perseguição e logo morreu. Onde estão as nossas raízes? Será que podem estar em solo rochoso também? O solo rochoso não perde tudo com amor e alegria. Na hora que ele é ameaçado de perder as coisas, ele vai lamentar, vai talvez deprimir, não que essa seja a única causa de depressão, vai talvez se afastar, vai dizer não quero mais, porque está amando essas coisas, está amando esse mundo. Assim como aquele jovem rico. Eu faço tudo o que a lei me pede, Senhor. Deixa eu te seguir. Tá bom. Quer me seguir? Vende tudo que você tem, depois vem aqui e me segue. Aquele jovem saiu de lá triste, porque amava o mundo, amava as coisas que tinha. Se Demas amou aquele mundo que não tinha a maioria dos benefícios que nós temos hoje para as nossas vidas, será que se nós fôssemos provados, nós permaneceríamos? Pergunte-se a si mesmo, será que você continuaria fiel? Se você fosse ameaçado de prisão, ou calar a sua boca, não fala mais de Jesus ou nós te prendemos. O discurso é uma coisa, né? A realidade é outra. Lidar com isso de verdade. Prisão está à porta. Está aí, ó. Na porta. Quem confessar Jesus vai preso. Perde tudo. Vai deixar a família. Eu ia ter que deixar a Fernanda, Flávia, a quem amo muito e gostaria de cuidar, mas não vou poder cuidar.
Estão entendendo? Você está realmente disposto a perder tudo por amor e por alegria? Com amor e com alegria? Demas não. E a coisa era muito mais perto do que era hoje, né? Era muito mais difícil. Esse mundo não era tão bom. Já era bom, mas não era tão bom como é hoje. Não era tão confortável como é hoje. Nós vivemos como reis. Ele não tinha raízes. E eu espero em Jesus que não seja o caso das nossas vidas. Que nós sejamos a boa semente. Que criem raízes profundas no reino de Deus, nos céus. Que o nosso coração seja totalmente entrelaçado com o coração de Jesus e a vontade dele. E aí, continuando o texto, Paulo vai dizer no verso 11 para Timóteo: só Lucas está comigo. Só Lucas parece que está fazendo pouco caso de Lucas, né? Não é isso. É que Lucas tem outros propósitos no ministério. Lucas tem um ministério próprio e ele está acompanhando Paulo. Lucas não foi designado nem vocacionado pelo Senhor para continuar aquilo que Paulo estava fazendo. Lucas é o bondoso médico, escritor do livro de Atos e também do Evangelho de Lucas, que estava acompanhando Paulo. Só Lucas está comigo. Ou seja, Lucas é muito útil, mas ele tem outro propósito. Preciso que você venha logo, Timóteo, porque meu fim está chegando e eu preciso que alguém continue fazendo bem aquilo que eu tenho feito. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. E aqui também eu vou fazer menção a uma palavra do CD, álbum Amado Timóteo. Porque ele vai falar de dar tempo ao tempo para as pessoas em que nós desanimamos. Desanimei com essa pessoa, essa aqui não tem jeito não. Não vai. Parei com ela. Já se sentiu assim? Já me senti assim. Em alguns casos, Deus tem falado, continua. Em outros casos, Deus falou, abre mão. Mas em alguns casos, continua. Então, Marcos foi o motivo de uma briga entre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé foram separados em Jerusalém para continuar anunciando o evangelho aos gentios. Tinha um chamado missionário, Paulo e Barnabé, a dupla. Quando chega no capítulo 15, Barnabé quer levar junto com ele Marcos, quer levar junto com ele Paulo, querem levar Marcos, João Marcos no caso. Mas Paulo tinha tido uma experiência no passado em que esse Marcos abandonou Paulo e Barnabé em alguma situação que ele não diz claramente qual foi a situação, só diz que ele abandonou a coisa no meio do caminho. Então por isso, Paulo e Barnabé brigam, se separam, Barnabé vai continuar a viagem missionária dele, particular, junto com Marcos, com João Marcos. E aí, Barnabé leva João Marcos, Paulo se separa, e aí isso acontece no capítulo 15. No capítulo 16 já começa Paulo pegando Timóteo e fazendo dele discípulo. Então, Barnabé pega João Marcos, vai para outro lugar, e Paulo fala assim, Timóteo, vem comigo. É quando começa esse discipulado de Paulo com Timóteo. Mas agora Paulo diz que Marcos é útil. Paulo provavelmente deveria ser uma pessoa um pouco intransigente, talvez rígida. Muito provavelmente, né? Falou assim, ele já deu uma mancada uma vez. Não, vai dar problema para a gente. Deixa ele aí, não serve para a gente não. E Barnabé insistiu. E hoje, nós lemos aqui que no final da vida, Paulo encontrou utilidade em Marcos. Provavelmente Marcos amadureceu e também provavelmente a perspectiva que Paulo tinha de Marcos mudou. Então, o Marcos Telles vai dizer assim, dê tempo ao tempo. Quem sabe aquela pessoa em quem você não esperava nada, amadureça e seja ali útil no final das contas. E ele também vai dizer assim, quem sabe um Paulo já te machucou. Dê tempo ao tempo. Talvez um dia ele reconheça o erro dele e considere você útil também. Perdão, reconciliação, reconhecimento do que realmente importa, comunhão com os irmãos.
Então ele diz isso, né? Voltando ao verso 11, para a gente pegar o contexto e entender o fio da meada. Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso, para cobrir, né? Tíquico vai cobrir a ausência de Timóteo, porque Timóteo é o líder, é o pastor que está ali na igreja de Éfeso. A região de Éfeso, a igreja que se reúne ali, os cristãos que se reúnem ali são liderados por Timóteo, são cuidados por Timóteo. Aí Paulo está dizendo, vem para cá, eu já mandei Tíquico para te substituir, para cuidar dos irmãos enquanto você está aqui. Então ele já está indo, corre para cá, Timóteo. Verso 13, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Inverno está chegando, muito frio, cela desconfortável, umidade, Paulo solitário. Porque não pense que, porque Paulo é um santo, porque Paulo teve um ministério gigantesco, louvável, que deu honra e glorificou ao Senhor, não pense que ele não sentiu tristeza, não pense que ele não sentiu dor, não pense que ele não sentiu solidão, não pense, mas Paulo confiava no Senhor, mas o sentimento também existe. O sentimento vem e a gente se lembra. E é nesse momento que Paulo vai dizer, mas ele esteve sempre ao meu lado, o Senhor sempre esteve ao meu lado e me deu força. Então ele pede, Timóteo, traz a minha capa, porque está chegando a hora do frio, eu não tenho como me aquecer. Traz os meus livros, os meus pergaminhos, que eram coisas muito valiosas. Não pense que tinha prensa. Prensa vai acontecer só no século XVI. A máquina de prensa para produzir livros, jornal, essas coisas, só no século XVI. Aqui a gente está falando do século I. Então, um livro, um pergaminho, esse papel era coisa valiosa. Não era qualquer um que tinha. São coisas valiosas. E aí Paulo provavelmente devia ter algum propósito com isso. Talvez escrever mais alguma coisa. Talvez estudar mais alguma coisa, se preparar para os embates que ele teria no julgamento dele. Mas ele pede as coisinhas dele. Velhinho, preso na cadeia, amando a Deus, se gastando por amor a Ele. Então, deem tempo ao tempo. E pensa o quanto está fácil para a gente hoje viver para Cristo. O quão é fácil abrir a sua boca e falar do amor de Jesus para qualquer um. E se te perseguirem, é assim mesmo. O chamado implica algum sofrimento, alguma perseguição. Mas se você tiver raízes profundas, a perseguição não vai te matar. A tribulação não vai te matar. Agora, se você estiver em solo rochoso, com raízes rasas, quando você falar do amor e falar, calem a boca, não queremos ouvir isso aqui. E você se amiudar, tá bom, nunca mais falo. Raízes em solo rochoso, vai morrer. Paulo também foi traído e abandonado no fim da vida. É claro que não só no fim da vida, mas podia ter um fim de vida melhor. A gente pode pensar, né? Poxa, trabalhou tanto, se gastou pelo ministério, abriu mão de tudo, com amor e com alegria. Não podia ter um finalzinho melhor, Jesus? Não podia dar uma aliviada para o nosso irmão Paulo? Mostrarei a ele o que é sofrer pelo meu nome. Traído, abandonado, mas ainda enraizado. Verso 14. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Então, provavelmente, Alexandre era mais um dos cooperadores, alguém que Paulo, de certa forma, atribuiu alguma confiança. Mas esse Alexandre ferreiro causou muitos males ao apóstolo. E ele diz ainda para Timóteo, Timóteo, fique esperto, porque tem gente que vai nos trair. Timóteo, não é porque a gente está na igreja que a vida é um mar de rosas. Não é algodão doce, nuvens coloridas, arco-íris. Não é assim. Unicórnios. Não é assim. Não é porque a gente está na igreja que nós não corremos o risco de sermos traídos e abandonados. Então toma cuidado especialmente com Alexandre o ferreiro.
porque ele me causou muitos prejuízos. E qual é o provável mal que Alexandre causou a Paulo? Porque Paulo, contando com Alexandre como amigo, encontrou provavelmente ele no tribunal onde foi julgado para testemunhar contra Paulo. Alguém a quem Paulo atribuiu confiança chega no julgamento para testemunhar contra Paulo, para falar contra ele. E isso é o que dá a entender, pelo menos no verso 16, na minha primeira defesa, ninguém apareceu-me para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso lhes seja cobrado. Então ele está aqui já no contexto do julgamento dele. Na audiência em que Paulo vai ser ouvido, ninguém apareceu. Foi traído por Alexandre, aquele que ele contava que apareceu, provavelmente foi lá para falar mal de Paulo. E quem podia falar bem, falou mal, e os outros nem apareceram. Traído e abandonado. No fim da vida. Jesus, não dá para aliviar? Poxa vida, Paulo fez tanto perto de mim, eu sou uma nhaca. Perto do que ele fez, mostrarei a ele o que é sofrer pelo meu nome. E aí, vem o 17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Traído e abandonado, perto de ser executado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Esta é a certeza que sustenta o nosso irmão no ministério até o fim. Completei a corrida, guardei a fé, combati o bom combate, está-me reservada a coroa da justiça. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Não é que o Senhor esteve em alguns momentos, não. Ele permaneceu ao lado do apóstolo. E assim é também com todo aquele que ama a vinda de Jesus. E ele também deu forças ao apóstolo, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Paulo continuou, mesmo sendo acusado, mesmo sendo traído, mesmo abandonado, o Senhor permaneceu ao lado dele e deu forças para que ele continuasse insistindo em anunciar, mesmo contra a própria vida, porque se ele insistisse, ele seria morto, e foi o que aconteceu. Mas o Senhor deu forças, o Senhor esteve com ele. E eu fui liberto da boca do leão. Aqui, muito provavelmente, Paulo está falando de um momento das audiências dele, de uma das audiências em que ele foi liberto e ele pôde falar do evangelho ali. Mas ele enfrentou esse leão. O leão estava com a boca aberta, pronto para destruí-lo ali mesmo, estraçalhá-lo, mas Deus estava com ele. E deu forças, e ele anunciou firmemente a convicção que ele tinha em Cristo Jesus, o Salvador. Eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Agora Paulo já não está falando desse juízo terreno, dessa audiência pela qual ele está passando, terrena, de homens. Ele está falando, aqui eu estou perdendo, aqui eu serei executado, mas o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. E essa é a garantia daqueles que permanecem fiéis. Ele me levará a salvo para o reino celeste. Então, não importa a boca do leão, não importa as ameaças de morte contra mim, Paulo está dizendo, porque a minha confiança está naquele que me livrará de todos os males e me levará a salvo ao reino celestial dele. Aqui eu estou perdendo, mas na eternidade eu estou ganhando. Traído, abandonado, mas ainda enraizado. Boa semente. Paulo germinou, frutificou para o Senhor. Ficou firme diante das lutas. Isso aqui é um detalhe da vida de luta de Paulo. Foi perseguido, foi escorraçado, foi
traído, foi preso, foi açoitado, o que mais? Tudo que vocês imaginam, né? Escapou da morte, sofreu naufrágio. E aí ele vai concluir, e a gente está chegando realmente nas últimas palavras de Paulo, aqui, as últimas palavras que nós temos registro de Paulo, da carta. Ele vai concluir com algumas saudações e notícias desses outros cooperadores que participam do ministério de Paulo e que é interessante para Timóteo já saber. Porque Timóteo conhece a maioria dessas pessoas e provavelmente estaria ansioso, querendo saber notícias dos irmãos dele. Paulo está preso, e os meus irmãos, o que está acontecendo? E os outros que compartilham o ministério conosco. E aí ele vai dizer no verso 19, saudações a Priscila e a Áquila. E é interessante aqui, porque o que normalmente se usa é o nome do homem e depois da mulher. Vocês podem reparar, quando for falar de casais na Bíblia, ou de qualquer lista de nomes, primeiro se fala o nome do homem e depois da mulher, mas Paulo usa primeiro o nome de Priscila, e depois de Áquila, que é o marido, o casal. E é interessante porque muitas pessoas vão acreditar que Paulo odiava as mulheres, que a Bíblia odeia as mulheres. E não, Paulo aqui está dando um lugar para Priscila, que de certa forma ele está dizendo que no ministério ela é muito mais engajada que Áquila, que ela tem trabalhado muito mais, tem servido muito mais no reino do que Áquila. Ela participa muito mais do ministério que Paulo, compartilha muito mais do ministério com Paulo do que o marido. Então, uma coisa está certa e outra está errada, né? Não dá para dar as duas coisas estar certas. Paulo odeia as mulheres e Paulo ama as mulheres. Então, quem diz isso precisa provar melhor o que está dizendo. Então, as mulheres têm sim lugar como qualquer homem no reino de Deus. E devem sim ser instruídas, devem sim participar do ministério e colocar em prática aquilo que Deus chamou para fazer. Mulheres, coloquem em prática, hajam. Vocês foram chamadas assim como qualquer outro. O valor é o mesmo diante do Senhor. Então, não acreditem quando falam, a Bíblia é contra as mulheres. Paulo não gostava das mulheres. Besteira. Mas, para falar isso, Priscila e Áquila é um casal que Paulo conhece em Corinto, e eles passam a morar juntos. Eles vieram fugidos de Éfeso, não, da Grécia, se eu não me engano, agora não me lembro. Eles vieram fugidos da Grécia porque Cláudio tinha expulsado os judeus de lá, de Roma. Esqueci agora, tá? É Grécia ou Roma? Eles saíram fugidos de lá porque Cláudio decretou que todo judeu deveria sair de lá, porque eles seriam perseguidos. E aí eles se encontram com Paulo em Corinto, e lá eles passam a morar juntos porque eles têm a mesma profissão, fazedores de tenda. Então eles começam a viver juntos. Então Paulo tem um carinho por esse casal, Paulo viveu com eles, então ele manda saudações. E daí no capítulo seguinte, aliás, no mesmo capítulo, Timóteo também chega e vai passar um tempo com eles. Olha como as coisas vão se encaixando, né? A gente não tem ideia, às vezes a gente lê corrido assim, só vê um monte de nomes, saudações, e não presta atenção. Mas Timóteo conhecia eles também, então Paulo manda saudações de Priscila e Áquila, a quem Paulo também amava muito. E a casa de Onísiforo, esse nome é esquisito, né? Onesíforo. Onesíforo. Eu treinei e ainda me perdi. E ele fala desse Onesíforo, no capítulo 1 da mesma carta a Timóteo, ele fala nessa carta, no capítulo 1, verso 16 ao 18, que este foi o único que procurou ele na cadeia. Não teve medo, foi lá e procurou Paulo para consolar Paulo, esteve com Paulo, e Paulo ficou consolado e fala, ele foi o único que me procurou. Então Paulo também tem carinho por este homem aqui, Onesíforo. Está lá no capítulo 1, do 16 ao 18, depois vocês procurem. Verso 20, Erasto permaneceu em Corinto. Erasto era um companheiro de Timóteo de viagens, um amigo de Timóteo que participou de viagens, então provavelmente Timóteo queria saber do amigo dele. Então Paulo vai mandando notícia para trazer algum consolo também para Timóteo. Mas deixei Trófimo doente em Mileto. Trófimo tem um episódio também, é outro que é um cooperador de Paulo, tem um episódio com ele também que está em Atos.
no capítulo 21 de Atos, em que os judeus acusam Paulo de ter levado um homem não judeu, um gentil, no templo para prender Paulo. Então ele acabou sendo a causa da prisão de Paulo, porque ele era grego. E aí eles diziam, não provaram, que Paulo levou ele no templo e prenderam Paulo, porque não podia levar um gentil lá no templo. E aí ele deixa, daí dá notícia de Trófimo para Timóteo também fique tranquilo. Ó, ele não está mandando notícia, mas ele está doente e está em Corinto. Procure vir antes do inverno. E aí volta a urgência de novo. Venha antes do inverno, porque a navegação no inverno não acontece mais por conta do frio. E aí, se Timóteo deixar o tempo passar, pode ser que chegue o fim de Paulo e eles não se encontrem. Então, ele insiste com Timóteo, vem antes do inverno, não deixa passar esse inverno. Vem, até porque eu preciso da minha capa para me aquecer. Mas muito mais do que isso, eu preciso que você venha, porque Demas me abandonou. Daí tem outros nomes aí, Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia, todos amigos de Timóteo que estão em Roma. E aí, mandam saudações, e todos os irmãos enviam-lhe saudações. E ele termina a carta, chegando no verso 22. Wilson, Débora, eu pedi para me ajudar com uma música. Vem Leandro também, se puder. Está livre aí? Me ajudar com uma música aqui. E aí nós chegamos literalmente na última frase do apóstolo Paulo. E as últimas palavras desse homem sofredor, deste velhinho na cadeia, são palavras de bênção. Nós fomos chamados para abençoar, lembra? E não para maldizer. Paulo vai acabando a última literatura dele, a última carta dele, abençoando Timóteo. O Senhor seja com seu espírito, a graça seja com você. Será que nosso fim será também abençoando? E eu espero que sim. Mas não vamos falar do nosso fim, não. A gente tem que pensar. Porque o fim vem. Pode não gostar, né? Mas é uma realidade. Será que nós teremos a mesma fé que Paulo? Será que nós teremos o mesmo amor, a mesma capacidade, a mesma convicção que Paulo nas nossas lutas, nas nossas dificuldades? E quando chegar o fim, a gente acha que vai curtir a aposentadoria nos cruzeiros, nas viagens. Eu vou me aposentar, vou curtir viagem. Jesus te chamou para isso, será? Olha, eu tenho sérias dúvidas se Jesus nos chamou para viver de cruzeiro na aposentadoria. Mas Paulo não teve cruzeiro. Paulo foi executado em Roma. E assim foram os últimos dias do apóstolo, ainda sofrendo muitos males por amor a Cristo, mas sempre com a garantia da graça do Senhor como fiel companheira. E aí eu volto lá para o capítulo 9 de Atos, verso 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Jesus cumpriu isso na vida de Paulo. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E você, depois de saber como foi o fim do apóstolo Paulo, grandioso apóstolo Paulo, e você, ainda quer seguir esse Jesus? Ainda quer entregar a sua vida para Jesus assim? Ainda quer esse Cristo? Ainda quer seguir esse Senhor? Vendo como foi o fim do apóstolo, pode ser o nosso fim também. E ainda assim você vai continuar seguindo ao Senhor? Parece que eu estou querendo que não, né? Mas Jesus faz isso com a gente. Jesus deixa muito claro
Ele nos coloca numa posição de saber para onde nós estamos indo, para nós não irmos como tolos. Jesus diz que não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem uma casa para descansar. O Filho do Homem não tem confortos nessa terra. E ainda assim, você quer me seguir? Jesus diz para a gente. No entanto, você pode experimentar o que o apóstolo Paulo também experimentou. Mas em tudo isso, o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças.